Vamos lá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler um texto do profeta Isaías com vocês. O texto se encontra em Isaías capítulo 55, versículos de 6 a 13, onde nós lemos o seguinte: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. E se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor, e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipestre. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Amém. O texto de Isaías nos fala sobre nós termos determinados pensamentos, determinados conceitos que não correspondem aos conceitos e aos pensamentos de Deus, pois o nosso pensamento é um pensamento limitado. Então vamos imaginar um jogo de futebol. Você tem o estádio aqui, os jogadores aqui, um olhando para o outro, tem uma visão limitada do todo. Quem está aqui em cima na arquibancada consegue ver todos os lados, daqui, aqui, daqui, aqui, e pega uma visão panorâmica, geral de tudo. Essa é a visão de Deus. Deus não nos vê por momentos. Deus nos vê terminados. Ele vê o começo, o meio e o fim num único olhar. É por isso que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são completos. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que você necessita. Quando ele permite que você passe por uma dificuldade, por um deserto na vida, ele sabe qual será o resultado desse deserto. Ele conhece tudo que se passa dentro de cada um de nós. Ele conhece todos os diálogos que foram conversados nas nossas costas. Ele conhece cada pensamento oculto, tanto nosso quanto dos outros. Ele sabe a história, ele sabe o desfecho, ele sabe todas as coisas. Por isso, quando nós falamos vai dar tudo certo, quando alguém está passando por um momento de dificuldade ou uma fatalidade na vida, essas pessoas que dizem vai dar tudo certo, elas não estão calculando o que seria dar certo segundo Deus. Aos olhos de Deus sempre dará certo. Mesmo quando alguém está na UTI, nós oramos, essa pessoa morre, deu certo aos olhos de Deus. Aos nossos olhos humanos, se nós não tivermos fé desta forma, segundo as Escrituras, nós achamos que nossa oração não foi ouvida, não foi atendida, não deu certo. Mas deu certo. O nosso egoísmo queria segurar a pessoa conosco. O amor de Deus a levou para o seu colo. Portanto, deu certo. A pessoa está bem, a pessoa está feliz, a pessoa está com Deus, com o Criador. Cumpriu a sua missão. Está na plenitude celeste. Se ela for uma pessoa de Deus, de Jesus, uma pessoa de fé, um cristão genuíno. Nós também olhamos e falamos assim, não, vai dar certo. Então, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente.
essa pessoa fica paralítica. E aí nós oramos para a cura dessa pessoa. E se a cura, segundo a nossa visão, segundo a nossa ótica, não for cumprida, se nós não adquirirmos a graça da pessoa voltar a ser exatamente como antes, nós cremos que não deu certo, que Deus não atendeu as nossas orações. Só que Deus só atende as nossas orações quando as nossas orações são segundo a sua vontade. Nesse mundo há fatalidades, há acontecimentos terríveis, coisas que nos atingem, sendo que nós não buscamos e não merecemos viver aqui. Porém, Deus transforma todas as coisas que nós vivemos em bênçãos, em aprendizados, em preciosidades, em pérolas nas nossas vidas. Nós só temos pérolas quando há sofrimento. Sem sofrimento, não há pérolas. Depois você pesquisa no Google como é formada uma pérola. Então, quando nós cremos, tudo vai dar certo segundo a nossa ótica, nós estamos sendo tolos. Tudo dará certo segundo o propósito de Deus, segundo os planos de Deus para as nossas vidas. Se for necessário nós passarmos por fatalidades, nós passaremos. Não é Deus que te colocou na fatalidade. É que nós vivemos num mundo onde as consequências do pecado respingam em todos. Se uma pessoa, ela é uma pessoa psicopata, e ela assalta um banco, e você está lá, e por causa de alguma coisa que passou na cabeça dela, ela te dá um tiro, não foi você que mereceu o tiro. Foi o pecado do psicopata, do assaltante, que fez com que você tomasse o tiro. E se você ficou paraplégico, por exemplo, com esse tiro, o que Deus faz é providenciar que a sua paraplegia, a sua deficiência, com que essa fatalidade te fortaleça, te faça crescer na fé. Afete não somente você, mas as pessoas à sua volta. Que todos vejam como Deus está agindo, atuando na sua vida. Isso impacta as pessoas. Isso faz com que elas reflitam. Portanto, nem sempre a cura, ou nem sempre é somente a cura que causa impacto nas pessoas. Mas a sua postura diante da não cura também impacta as pessoas. Impacta você mesmo. É um testemunho vivo do Deus que habita dentro de você e te fortalece em toda a situação. Mostra que não é por causa das muitas bênçãos e das muitas blindagens que a gente acha que nós temos que nós servimos a Deus. Pois todos estarão dispostos a ser cristãos se não adoecer, se não ficar pobre, se receber somente aquilo que nós julgamos ser bom da parte de Deus. Todo mundo se converteria. A tal da teologia da prosperidade lota as igrejas. Porque as pessoas não estão atrás de Deus, nem do amor de Deus, nem do sacrifício que Ele fez por nós, mas atrás das bênçãos. Nós não temos que amar a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós não temos que amar a Deus pela proteção ou pela pseudo-proteção que nós julgamos que Ele nos dá. Inúmeras pessoas acham que estão blindadas na vida porque tem Deus. Eu tenho Deus, então isso aqui não acontece comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. Deus não vai permitir. Deus é o seu guarda-costas de plantão. Isso é fake. Não é assim. Deus não nos blinda. Deus nos deixa livres.
E através da sua divina providência, através do Espírito Santo, ele nos fortalece para enfrentarmos toda e qualquer situação. Nós vemos isso nos apóstolos. Olha a vida que eles tiveram, sem blindagem. Com exceção de João, todos morreram martirizados. Tiveram uma vida terrível, segundo a ótica humana, segundo os nossos olhos. Agora imagine só como que eles estão agora. Na glória celeste, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E com o Pai e com o Espírito Santo. Imagine só como eles estão. Imagine a recompensa deles. O galardão. Quando nós aceitamos seguir a Jesus, tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, nós aceitamos beber do cálice que Jesus também bebeu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós venceremos. Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos e reinaremos. Reinaremos para sempre com Jesus. Estaremos para sempre com ele. Muitos dizem que Deus não faz nada. Vê o mal no mundo, não faz nada, mas ele já fez. Ele morreu na cruz. Justamente porque há o mal no mundo, porque no mundo há pecadores como eu, como você. Ele não tinha que pagar o nosso pecado. Ele não tinha que resgatar o mundo. Ele resgatou por amor, livremente, espontaneamente. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Agora é conosco. Nós temos que ser sal e luz. Luz da terra e sal do mundo. Agora é conosco. Agora nós temos a responsabilidade de trazer o reino de Deus que está dentro de nós para fora de nós. Orientando, aconselhando, mostrando aquilo que Deus nos ensina. Esse texto de Isaías, ele é claríssimo. Ele fala da palavra, que a palavra não irá voltar vazia. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado. Mas nós temos a palavra escrita, a Bíblia, que nos instrui, nos ensina. E quando nós estamos lendo as Escrituras, o Espírito Santo está trabalhando em nós, na nossa mentalidade, nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, nos transformando de glória em glória, dia a dia. Sem forçar a barra. Nós chegaremos lá, mas nós temos que saber, termos convicção, que os pensamentos de Deus e os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos, mas completos, plenos e perfeitos. Porque eu achar que não deu certo, eu tenho que saber que deu certo. Não deu certo segundo a minha ótica limitada, segundo a minha ignorância de fatos metafísicos, mas está dando tudo certo. Deus é soberano. Todo o plano dele está sendo executado na história. E o desfecho dessa história é inenarrável, inefável, impossível de se imaginar, exatamente como estão nas Escrituras. Paulo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até para explicar esse versículo é bem difícil. Por quê? Porque nós não conseguimos imaginar. Tudo que eu te falo, você faz uma imagem. Você cria uma imagem. Tudo que eu ouço, eu crio uma imagem. Mas esse versículo não tem jeito. Por quê? Porque é inimaginável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você passar 80 anos de vida nesse mundo pecador, caído, sofrendo as consequências dos seus próprios pecados, dos pecados alheios, não tem como comparar.
com o que diz nesse texto, com essa promessa, e muito menos com a eternidade. Amém.